Cheguei, pessoal, com mais um Fortaleza Cast, um episódio muito especial, como todos, né, que eu trago por aqui para vocês, toda semana, trazendo informações sobre o Fortaleza, análises, bate-papo, comentários. Essa semana em especial, o Fortaleza quebrou mais um recorde, o time se tornou o que tem a melhor campanha dos times nordestinos na história dos pontos corridos. 60 pontos foi a pontuação necessária para isso. E sonha com muito mais, meu amigo. Fortaleza, tá voando nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E pelo menos é isso que o torcedor espera depois desse recorde quebrado, de ter se estabelecido nesse momento histórico também que vive desde que o Marcelo Paes assumiu, saída da Série C, tudo isso que vocês já estão cansados de ouvir por aqui. Só que hoje a gente vai aprofundar muito mais no cenário da nossa região, Fortaleza como protagonista do Nordeste durante esse período. O time que vem quebrando marcas, vem quebrando recordes, vem conquistando feitos inimagináveis e inéditos também para o nosso futebol, o que gera ainda mais expectativa em cima do Fortaleza e também traz visibilidade para a nossa região, para o futebol que é feito aqui dentro, com um trabalho muito sério e que tem sido contínuo aí, tem dado frutos muito, muito especiais e o torcedor celebra isso todos os dias. Por isso que eu trouxe duas torcedoras hoje aqui no Fortaleza Cast, duas torcedoras também conhecidíssimas já por vocês, elas já estão acostumadas com esse ambiente aqui de podcast, né? É isso mesmo. E muito feliz hoje porque eu acho que é a primeira vez que a gente tem um Fortaleza Cast só com mulheres, tá? 100% feminino. Amei. Então hoje vai brilhar mais ainda. Com certeza. Que a gente sabe, né, que mulher diferente. A gente tem a gente tem o tato. A gente tem um molho. A gente tem um molho. Exatamente. Então, eu tô muito feliz, meninas, de receber vocês aqui no Fortaleza Cast de hoje pra gente falar desse momento bom que o Fortaleza vive. Isabelle Machado e Sabrina Araújo. Oi. Muito feliz de ter vocês aqui. Agradeço de novo pela participação. Fiquem à vontade, a casa é de vocês, o programa é de vocês. Para ser clubista aqui mesmo, de verdade, viu? Então, muito obrigada. Vamos bater um papo legal hoje aqui no nosso episódio. Vamos, do jeitinho que a gente gosta, né? Clubista. A gente tem que ser clubista sempre. Né? E assim, desde já, torcedor, gratidão, né? Claro. A gente representa uma parcela aí da torcida que acredita que a gente sempre tem que estar alavancando o clube, né? Mas, desde já, gratidão pelo convite. É uma honra estar aqui. Já estive antes com a Denise Santiago também, trocando esse bate-papo sobre mulheres. E é uma honra trazer agora também. Foi eu que convidei. Oh, meu Deus. Eu que tô... Não. Estar com a minha amiga Isa, que é uma honra. A gente fundou recentemente o Leoninas também, né? Que eu não posso deixar de mencionar um programa sobre o Fortaleza e não falar sobre o Leoninas, que é um dos pioneiros em relação a mulheres apresentando e falando de Fortaleza, né? Que é algo muito escasso no cenário do futebol mesmo como um todo, porque a gente sabe os preconceitos e tudo. Mas, enfim, aqui não é um programa pra gente estar falando de coisas negativas também. Vamos falar de coisas positivas, porque o nosso Lion tá carregando, né? Tá brilhando, tá voando. Sim, o Lion não tá de brincadeira, ele está voando, o que é um privilégio muito, muito grande pra gente. A gente já sabe que é um pouco mais difícil por ser mulher, a gente tem que saber 2 vezes mais, estudar 2 vezes mais. E o momento do Fortaleza hoje é muito facilitador pra gente. Hoje não. O momento que o Fortaleza vive há 7 anos é um facilitador muito grande pra gente. E é um prazer estar aqui, é um prazer acompanhar esse momento do Fortaleza. Eu fico muito feliz de estar dividindo a bancada com a minha amiga, com você também, que é uma pessoa, assim, que é muita inspiração pra gente. Que é isso. Sim, que é isso. Somos. Vai ser uma troca muito boa aqui, tenho certeza absoluta. Com certeza, é muito legal, porque a vibe, assim, parecida, né? A gente se entende. A gente se entende. A gente já se encontrou, né, na beira do campo, a gente estava até conversando. Então, assim, é um espaço que a gente vê cada vez mais mulheres, por exemplo, na beira do campo. E é importantíssimo. Muito, muito. Importantíssimo. Comunicadoras. A gente abraçar esse lugar que também é nosso, que sempre foi das mulheres. A gente... o futebol no Brasil é de todo mundo e esse espaço tem que ser cada vez mais diversificado. Por isso que eu estou muito feliz com esse Fortaleza Cast de hoje, 100% feminino. Já acompanhei também
pouquinho do trabalho de vocês e acho sensacional, é incrível o trabalho que vocês fazem mesmo de maneira independente. E dá um baile, viu? Então hoje vamos dar baile aqui também, que nem o Fortaleza está dando baile nesse Nordeste e trazendo muito orgulho, né? E eu queria começar logo falando disso, desse sentimento. Vocês como torcedoras já falaram aí. E nesse momento é muito bom, é muito bom ter poder viver esse momento, né? Porque vocês são jovens ainda, mas pegaram a fase do Fortaleza que não foi boa, que por muitos dizem, a pior fase da história do clube, o momento de Série C, todo aquele desespero, aquela tristeza. E o sentimento hoje de torcedor mesmo, tirar assim do coração, de ver o clube hoje nesse cenário. A gente já o título do podcast já é o Fortaleza como protagonista do Nordeste e como um dos grandes clubes do Brasil. Afinal, tá brigando nas cabeças no Campeonato Brasileiro. Isso está sendo pauta há algumas boas semanas no nosso podcast, falando sobre isso. Porque, quer queira, quer não, quando a gente começa a falar de Fortaleza e começa a botar ele no patamar que ele merece estar, que é esse de protagonista, né, da nossa região do Nordeste, muita gente começa a falar de outros clubes por conta de títulos conquistados em épocas que a gente sequer sabe como era ou como funcionava. Então, assim, o Fortaleza, desde que o Brasileirão virou de pontos corridos, ele tem sido protagonista. E ele tem vindo quebrando recordes e números que há 7 anos atrás não eram palpáveis. Só que hoje em dia isso não é só uma realidade, como está virando um cotidiano de um trabalho que é muito árduo, mas que, diga-se de passagem, é um trabalho muito bem feito, que está sendo feito no Fortaleza. E a gente falou sobre isso no podcast, sobre a dificuldade das pessoas não reconhecerem o Fortaleza como a grande potência do Nordeste atualmente. Sim. Por causa de, mas é porque fulano, 87 é de fulano. Tudo bem, pode ser do fulano. Mas vamos falar sobre quais são os times que hoje podem dar espaço ao que o futebol do Nordeste esteja lá. Né? Por causa do que o Fortaleza construiu hoje que a gente consegue colocar outros clubes lá. O Bahia provavelmente, né, pode pegar uma pré-Libertadores, e é por causa do Fortaleza que a gente tem certeza que o Bahia tem capacidade de ir. Porque se o Fortaleza foi, por que o Bahia não pode? Entendeu? Sim. Então, é para isso que o Fortaleza está nesse lugar, é para abrir as portas para todo mundo do jeito que abriram as portas para a gente. E entender, eu sei que é difícil, gente, eu sei que é difícil, mas assim, é bom a gente reconhecer, sabe, que o Fortaleza, que o trabalho, principalmente, que vem sendo feito no Fortaleza, precisa ser colocado no patamar que ele, de fato, precisa estar, entendeu? E isso não é falar apenas sobre clubismo, mas é de realmente ser realista. Eu fico muito feliz. Quando eu vejo aquelas matérias de... o Fortaleza... Quando o Fortaleza saiu, né, passou o primeiro turno na lanterna, sim, e ainda assim pegou uma pré-Libertadores. Aquilo ali foi histórico, saiu em todos os jornais, todos os portais de notícias. Eu disse, meu Deus, falem do Fortaleza, por favor. Nacional, assim, e não foi um reconhecimento nacional naquele momento. As pessoas falaram do Fortaleza naquela temporada e depois esqueceram. Não, o Fortaleza, ele tá constantemente nos holofotes do Brasil hoje. Sim, sim. Não só do Brasil, tá? Da América já, do nosso continente. Sim. Porque já são anos consecutivos em competições internacionais também. Então, dá muito orgulho, né, Sabrine? Você poder acompanhar tudo isso e de perto, querendo ou não. Porque, como vocês falaram, a gente já se encontrou na beira do campo várias vezes. Vocês, como torcedoras, ter essa oportunidade de vivenciar esse momento histórico tão perto assim, deve ser ainda mais gratificante. Sim, ontem a gente teve o privilégio de ter um bate-papo com o Bruno Oliveira, que é o gerente de marketing do Fortaleza. Dizem que ele não é tão bom assim não, viu? Dizem que é... Tô brincando. O Bruno é gente boa, a gente teve aqui também. Finíssima. A gente recebeu também o Victor Araújo, que ele é o coordenador de criação do Fortaleza, e a gente estava falando sobre comunicação, de fato, que apesar deles estarem numa posição de comunicadores institucionais, a gente também não deixa de ser comunicadora. A gente é comunicadora enquanto... comunicadora, influenciadora, torcedora, né? Que a gente gosta muito de chamar. Porque a gente repassa a voz da torcida, né? Querendo ou não, a gente... molda a opinião do público, mas a gente também tem um senso de responsabilidade e a gente tem diversas responsabilidades estando à frente de uma câmera e falando sobre o Fortaleza. E eu gosto muito de falar, eu estava até falando sobre isso ontem, que o Fortaleza, a história do Fortaleza é um prato de mãos cheias, assim, para todo mundo ver sobre a narrativa de herói.
Ou seja, o Fortaleza teve uma trajetória sensacional, assim, uma história de superação. O Fortaleza teve aqueles anos sombrios de Série C e hoje está vivenciando várias e várias quebras de tabu. Inclusive, vocês estavam falando sobre essas matérias, né, que saem. A gente não pode deixar de citar, por exemplo, quando o Fortaleza deu uma surra no Boca Juniors, no Castelão, que foi 4-1, foi meu aniversário também. Foi 4-2, né? 4-2. 4-2. E, nossa, sensacional. O que a gente está vivendo é algo inimaginável anos atrás. E a gente só pode, porque é como a Isa falou, a gente só consegue visualizar o futuro que a gente vê hoje para o Fortaleza, porque anos atrás alguém sonhou, alguém fez acontecer. O Marcelo Paes, anos atrás, sonhou. Até mesmo o Rogério Ceni, quando estava à frente do Fortaleza, sonhou. Mas na hora ele deixou de sonhar e ele saiu do Fortaleza. Mas, assim, o Vojvoda sonhou, que eu tenho certeza que o Vojvoda é alucinado por esse clube. E eu vejo muitos comentários da galera falando assim... Nossa, eu vi hoje um post da Guigui, inclusive, que ela tava falando sobre o torcedor do Fluminense, Eu tu viu? Eu vi esse Pronto. post, o tweet original. Eu tava lá no Twitter, tranquila, passando, vendo, aí eu vi o cara falando do Vojvoda. E esse Vojvoda aí falou em expressão lá, que eu não vou dizer aqui, mas como, Sim. tipo assim, é medroso. Ele não tem coragem de assumir um time grande que tem pressão. Sim. Na hora que eu li, eu falei, não, cara, não é possível que de novo esse assunto, que ainda tem gente que pense dessa maneira, depois de tudo que já aconteceu. Depois do Vojvoda já ter dado provas A, B, mais C, mais E, tudo. Deu uma coletiva nesse ano, né, no início do ano, de mais de 1 hora, onde ele deixou claríssimo. Aqui tem pressão, esse clube é grande, é um desafio grande sim. Vocês acham que não é um desafio eu assumir esse clube com as expectativas que eu mesmo consegui implementar e conseguir transformar o que ele planeja, que é colocar o Fortaleza em outro patamar, o que eu acho que ele já conseguiu. Sim. Isso aí, para mim, é indiscutível, mas o que ele fala é materializar com um título relevante, uma taça que ele possa dizer, ninguém no Nordeste, por exemplo, conseguiu essa taça aqui. A taça vai estar lá para sempre na história do time, vai estar lá para sempre na sala de troféus. Então, não é possível que as pessoas ainda tenham esse tipo de mentalidade. Para que o Vojvoda vai sair do Fortaleza, gente? Se aqui ele está lutando por um título da Série A do Campeonato Brasileiro, se aqui ele tem o Copa do Nordeste em que todo ano ele disputa como favorito, praticamente, foi campeão esse ano. Se aqui ele tem um clube organizado, ele tem um clube com a vida financeira saudável, ele tem abertura com a diretoria, ele tem espaço para ele fazer o trabalho dele da maneira que ele achar melhor, e ele diz, rapaz, é isso aqui que tem que ser feito, o Paes vai lá e faz. Sim. Então, eu não entendo por que ainda tem esse tipo de pensamento, se o Fortaleza se prova ano após ano como um clube que tá brigando, gente, por coisa grande o tempo inteiro. Então, não sei que tipo de pressão é essa, que tipo de... É aquela coisa do CEP, né, que infelizmente ainda existe. E ainda Sim. pesa. A gente fala muito sobre a xenofobia no futebol, que é muito clara. A galera fala, não tem nada a ver, não sei o quê. Por exemplo, a situação do Vinícius Júnior da Bola de Ouro. Todo mundo sabe que tem um dedo de racismo ali. Só que ainda tem gente que fala assim, não, foi incompetência do Vini. Foi porque o Rodri mereceu mais. A gente sempre vê, quando tem pautas sociais envolvidas, como esse caso da xenofobia, que vai ter gente também invisibilizando a própria xenofobia. Se a gente que é do Nordeste, a gente que é vítima, a gente sente na pele, quem são eles para falar o que a gente deve sentir ou não, entendeu? Então, assim, a última vez que eu vim aqui, quando eu vim com a Denise, eu tava falando sobre o torcedor do Botafogo. Aquele torcedor que... Claro, rolaram uns boatos de que aquilo ali era só para chamar atenção, para gerar corte. Mas ainda assim ele tava falando assim, aquela situação do Bahia. O Bahia tem pontos turísticos lindos, vão focar no turismo, o futebol não é para vocês. O Fortaleza é ridículo, o Fortaleza tá disputando um título de Brasileirão, porque é feio, fica feio, quem assiste não tem nem vontade de assistir. Alguma coisa assim. Gente, isso aí é de uma mentalidade desse tamanho que é indescritível. E eu acho que é isso que a gente tenta combater muito nas redes sociais. Porque, além de sermos mulheres falando sobre futebol, a gente ainda tem essa consciência de classe, consciência social, que a gente tenta combater, só que é muito mais difícil. Que os homens também, eles não aparecem muito falando sobre isso. Claro, um ou outro, a gente não vai generalizar, mas um ou outro levanta essas pautas, só que a gente tá ali o tempo todo, constantemente. Isso aqui é xenofobia, gente. É xenofobia clara. O Fortaleza tem
o 15º orçamento do Brasileirão. E tá em terceiro. Então, assim, é bizarro. É bizarro. E é muito triste ainda ver que isso aconteça. Uhum. Que é um trabalho que tem sido... Claro, é muito melhor do que há alguns anos, por exemplo, mas ainda é um trabalho que precisa ser construído. Eu acho que essa atitude do Vojvoda, essa lealdade dele, essa vontade dele de entender mesmo, essa percepção que ele tem do que é o Fortaleza e do que é o Nordeste, que aos poucos ele vai entendendo e ele acha um absurdo esse tipo de questionamento, eu acho que também é um recado muito claro para todo mundo, de tipo assim, acho que primeiro o treinador, que chega e fala, não, eu quero ficar aqui, eu tô satisfeito aqui, aqui é onde eu quero cumprir meus desafios, eu quero fazer a história, porque até o próprio Rogério Ceni, quando chegou a um clube do eixo, digamos assim, ele foi embora 2 vezes. O Vojvoda, ele não tem essa mentalidade, eu acho que é um recado, é muito importante. Para os clubes nordestinos também, para que, como você falou, o Fortaleza possa ser exemplo para outros. Para os outros clubes também entenderem que eu quero um treinador que tenha essa mesma percepção do Vojvoda, que ele vem aqui e ele entenda que o trabalho é aqui dentro, seja Bahia, seja Sport, seja Ceará, clubes nordestinos, que enfim, estão aí buscando suas metas, seus objetivos e crescer ainda mais, levar o nosso futebol da nossa região ainda mais longe, que é um trabalho que Fortaleza tem feito. Até porque, né, a gente começou falando disso, sobre ter conquistado mais uma vez uma campanha histórica. Aliás, a campanha nem acabou ainda, né? Fortaleza vai aumentar ainda mais o seu feito até o final do ano, porque tem jogos ainda a disputar. E é absurdo. E eu acho que nesse ano, diferente de 2021, não sei se vocês concordam comigo, acho que a torcida ainda não entendeu direito, está mais acostumada, eu acho, com o que está acontecendo, porque em 2021 era muita novidade. Poxa, eu estou no G4, meu Deus, era alarmante. Aí o Fortaleza faz a campanha de 2022 de recuperação para a Libertadores, ano passado chegou na final da Sul-Americana, e esse ano está brigando por título, e eu não vejo o torcedor assimilando isso muito bem. Eu não sei se é porque a ficha não caiu, não sei o que é que está acontecendo, mas eu não enxergo que, tipo, a dimensão desse feito está sendo bem associada nesse momento. Não sei se vocês concordam comigo nesse sentido. Nossa, eu concordo 100%. Só que, tipo assim, o que é que está sendo difícil para a gente como torcedoras e como... Agora, falando sobre a função de influenciadoras. O que é que está sendo difícil para a gente? Identificar o porquê que o torcedor não está indo, por exemplo, ao estádio. Sim. Sabe? Vamos lá, vamos parar tudo que a gente está fazendo, vamos ver se é o valor do ingresso. Não, baixaram. Tá R$25 a meia, Já o baixaram. mais barato. Aí vamos ver. É o dia? Sábado. É um sábado. É o horário? 7 horas 7 da noite. horas da Às vezes noite. influencia, mas tipo assim, nos anos anteriores eram os mesmos dias, os mesmos horários. As mesmas coisas. E outra coisa, um jogo do Boca Juniors foi no meio de semana. Uma quarta-feira. 9 horas da noite, 8 horas da noite, sabe? Sim. Então, tipo assim, a questão é por quê? Por que que uma competição internacional tem um peso maior para o torcedor, que inclusive o ingresso é absurdamente mais caro, do que um jogo do Brasileirão que o Fortaleza precisa vencer para continuar vivo numa disputa de título e garantir sua vaga na Libertadores ano que vem. Então, vamos lá, vamos entender por que a gente está deixando o clube de lado para... sei lá, satisfazer talvez até... Eu acho, vou até botar uma opinião sincera aqui. Sempre perigoso. Sempre perigoso, mas Atento. eu vou Estamos aqui tirar... pra isso. Gente, é das vozes da minha cabeça. Eu acho que a maior problemática é o torcedor não ter se conformado com o vice da Sul-Americana. Achar que era uma obrigação... Meu Deus, isso aqui é obrigação do Fortaleza sair do Uruguai com esse título. Sendo que, pra mim, gente, desculpa, mas quando o Marcelo Boeck fez um vídeo em 2018, eu acho, uma entrevista pra TV Unifor, falando que ele ia pra Libertadores com Fortaleza, eu digo, esse homem pirou, gente. 2017. Bem ali. Eu digo, um dia desse. esse homem pirou. Não pode ser que esse homem... Libertadores Fortaleza. Nós acabamos de sair da Série C. E ele falou isso com toda a convicção do mundo. E nós chegamos lá. Então, tipo assim,
Eu entendo muito que o torcedor se frustrou pela Sul-Americana, porque eu também fiquei muito frustrada e foi muito difícil. E acho que houve uma frustração nesse ano também, da maneira como caiu pro Corinthians. Acho que foi ali que deu uma caída, sabe? Nesse entusiasmo. Porque até então, o time tava voando na Série A. Sim. Tinha aquele jogo de 1-0 contra o Corinthians, que assumiu a liderança, aquela euforia toda e tal. Só que eu percebo que aquela empolgação que naquele momento aconteceu caiu depois da eliminação na Sula. Também. Eu acho que, assim, nas redes sociais a gente bate muito nessa tecla, né? De que se o Fortaleza chegou na vista da Sul-Americana, que foi algo até que eu mencionei no dia 28 de outubro desse ano, exatos um ano depois da final da Sul-Americana, que, assim, você tem duas opções. Ou você pode ficar chorando pelo leite derramado, que foi uma situação que já aconteceu, ou você pode mudar uma chavinha na sua cabeça, virar a chave e pensar assim, se o Fortaleza chegou aqui, tudo bem, foi um vice extremamente doloroso, foi doloroso, ainda mais pra quem foi. Eu não tava bebendo aqui no Benfica, mas foi extremamente doloroso, imagina pra quem foi. Então, assim, você pode ter essa perspectiva de, tudo bem, chegou lá, foi doloroso, mas a gente entendeu que a gente tem capacidade pra chegar lá de novo. Sim. Não só isso, como a gente tem capacidade pra chegar muito mais longe também na Libertadores. A gente tem capacidade, inclusive, pra estar brigando pelo título da Libertadores. Ou Libertadores, do Brasileirão. É, Libertadores também, por que não? Por que a gente não pode sonhar também? Se o Marcelo Boeck sonhou anos atrás com uma vaga pra Liberta, por que a gente não pode sonhar com um título também? Então, assim, eu acho que o torcedor, ele tem que parar de ficar bitolado. Eu não sei se tem uma palavra melhor, mas acho que é bitolado mesmo, assim, pelas conquistas do Fortaleza. Tipo assim, tem que ganhar a Copa do Nordeste, tem que ser hexa, tem que... Enfim, uma hora a gente vai se frustrar. Assim como vão ter horas também que a gente vai se surpreender. Que é isso que acontece constantemente. Por que o torcedor do Fortaleza não consegue aplaudir as vitórias? Por exemplo, atingir 60 pontos e quebrar o tabu do Nordeste, por exemplo. O time nordestino que chegou mais longe na fase do Brasileirão de pontos corridos. Além de tudo isso, o Fortaleza é o único time nordestino na era dos pontos corridos que vai para a sua 7ª Série A consecutiva. Isso é muito grande. Isso é enorme. E entra dentro exatamente da pauta que a gente está tratando aqui, do Fortaleza quebrando barreiras, do Fortaleza como pioneiro, do Fortaleza como o time do Nordeste que espalha o nosso futebol pelo Brasil, que traz o olhar das outras pessoas para cá, que, por exemplo, numa Copa do Nordeste, traz outros públicos para acompanhar a Copa do Nordeste, para conhecer outros times, porque, poxa, eu vou ver esse Fortaleza do Vojvoda jogar. Porque o time é muito bom no Brasileiro. E o Fortaleza é um time simpático. Tem aquele time simpático? O Fortaleza é esse time simpático. O Vojvoda é um personagem simpático que agrada as pessoas. Não é aquela coisa... tenho raiva desse cara, não sei o quê. Acho que, gente, ninguém tem raiva do Vojvoda. Não é possível. Ele é um anjo na terra. Não, ele é uma figura paterna, né? Todo mundo sabe disso. Ele é o nosso pai. Mas, assim, o Vojvoda, ele é um querido. E eu acho que a gente tem que aplaudir, assim, agradecer. Eu não sei nem o que é que a gente pode fazer pelo Vojvoda, porque eu acho que nem mosaico mais é o suficiente. Talvez uma estátua em frente ao PC para agradecer, porque eu não sei nem se agradecer é a palavra certa, mas reconhecer o que ele tá fazendo pela gente, porque a gente não é acostumado, tipo... Não. E a gente, quando eu falo, é a gente que assiste futebol brasileiro. A gente não tá acostumado com treinadores que querem estar onde eles estão. Sim. E aí a gente tem o exemplo do Abel Ferreira. Do nada o Palmeiras estava ruim, do nada começou a subir no Brasileirão, subir e tá no top 4 de novo, entendeu? Então foi subindo. E é uma coisa que a gente não vê quando o Palmeiras, por exemplo, vai subindo, porque eles são muito constantes, eles vão ganhando jogo a jogo ali, quando vê eles já estão disputando a final, eles já estão... Quando vê já tá lá, quando vê já é campeão brasileiro. Quando vê já ganhou. Que foi o que aconteceu ano passado, por exemplo. Que foi chegando de mansinho ali, o Botafogo achando que ia ganhar, do nada, pegou o título. Então, assim, por que isso acontece? É algo que a gente gosta muito de frisar. A gente frisou naquele jogo lá atrás contra o Palmeiras. Porque o Abel Ferreira quer estar onde está. Ele é um dos treinadores mais constantes. Inclusive, eu estava vendo que o ano que o Abel Ferreira assumiu, que foi em 2020, foi um ano antes do Vojvoda, né? Quando ele assumiu, o Fortaleza já tinha tido 4 técnicos. Aí entrou o Vojvoda. Aí depois disso ficou.
Sim. Entendeu? E outros times passaram, assim, sei lá, por 16 treinadores nesse período que o Abel Ferreira tá treinando o Palmeiras. É uma constância. E os jogadores também querem estar. E eu acho que isso também é um grande diferencial do Fortaleza no cenário nordestino. Porque a gente vê os outros clubes, até o Bahia mesmo, que recebeu um grande aporte financeiro. Tudo bem que agora com o Ceni se estabilizou, mas antes disso não tinha essa constância. Não é um trabalho que já vem de 4 temporadas, como é com o Vojvoda. E eu acho que é outro aspecto que coloca o Fortaleza nesse protagonismo que ele vive hoje. A constância do trabalho feito no dia a dia, de uma comissão técnica, de manter o elenco. Sim. O elenco do Fortaleza perde pouquíssimas peças. E aí, eu quero até trazer essa questão aqui também, porque do ano passado para esse, o Fortaleza sofreu uma baixa muito importante, que foi o Caio Alexandre, dos melhores jogadores, se não o melhor, do jogador do Fortaleza em 2023. Era o melhor. E ele vai para um rival direto da região. Ele vai para um Bahia, que chegou com muito dinheiro, que chegou com o Grupo City por trás, com pré-temporada em Manchester, Guardiola, não sei o quê, com o Ceni, que a gente também sabe que tem capacidade de exercer um grande trabalho. E ainda tiraram o melhor jogador do Fortaleza. E mesmo assim, quem ganhou a Copa do Nordeste? O Fortaleza. E quem tá brigando nas cabeças no Brasileirão é o Fortaleza. O Bahia tá bem, faz um bom campeonato, mas um campeonato ali tá brigando por pré-libertadores e tal, chegou a passar um tempo no G4, mas quem se mantém lá com constância e regularidade é o Fortaleza. Então, ainda mais um confronto direto, né? O jogo Fortaleza e Bahia aqui no Castelão, Fortaleza ganhou com sobras, com um controle absurdo. Aquele jogo foi bom demais. Então, hoje a gente olhar assim e ver, poxa, o Fortaleza perdeu o seu principal jogador, mas ele tem o trabalho, ele perdeu uma peça, mas a engrenagem continua, porque você substitui aquela peça ali e não é um Deus nos acuda, não é tipo, ai, Senhor, pelo amor de Deus, e um Luceiro se destaca, vou perder o Luceiro porque a gente é time do Nordeste e aqui chega e leva quem quer. Não é assim mais, né? É uma mudança que também tem acontecido muito nesse período Fortaleza. Eu queria que vocês falassem sobre colocando mais entre Fortaleza e Bahia hoje, né? Porque são os que estão mais acima na tabela. Tem o Vitória também, que está na Série A, que subiu nesse ano. Mas está brigando ali pela permanência. Bahia e Fortaleza são os que realmente têm se destacado mais positivamente na Série A do Brasileirão. E o Fortaleza com ampla vantagem mesmo assim. E é muito interessante, inclusive, essa tua fala sobre a gente a gente ainda tinha esse receio de perder. Eu acredito que o grande parte da torcida ainda tem, de perder jogador, porque a gente é time do Nordeste, qualquer real que pagar, a gente vai aceitar. E eu acho que essa situação foi com o Caio Alexandre, foi um grande divisor de águas, porque eu realmente acho, mas isso, de novo, são vozes da minha cabeça, que o Palmeiras não queria pagar o que o Caio Alexandre valia para o Fortaleza. E aí causa todo aquele imbróglio, que o Caio Alexandre já fica desconfortável com a diretoria, achando que o problema é da diretoria do Fortaleza, quando talvez o Palmeiras simplesmente achou que, não, esse cara aqui não vale a pena, não vou pagar essa ruma de dinheiro para um carinha que, sei lá, vai ficar no meu banco. E aí ele já achou que o problema era com a diretoria do Fortaleza, aí fica aquele clima chato. Então, tipo assim, a gente perde um jogador que, de fato, era o pilar do Fortaleza naquele momento, naquela época. É tanto que ele joga mal a final da Sul-Americana. E aí, depois disso, é um clima muito ruim em relação a ele. Mas acontece. Vai para o Bahia, faz bons jogos lá, sabendo que tem o Ceni como técnico. E, inclusive, o Ceni está passando por... Tudo bem que ficou estável, mas o Bahia, né? Perdeu dentro de casa. Tem dado umas vaciladas. Bahia, inclusive, perdeu dentro de casa pro São Paulo. Então, a pipoquinha do Ceni tá começando a estourar. Mas eu acho, de fato, que se a torcida do Bahia... a diretoria do Bahia tem um trabalho para se espelhar, é o trabalho do Fortaleza. De ver que não é demitindo o Ceni que as coisas vão se resolver pro Bahia magicamente. Porque não é assim que resolve, sabe? Nossa, uma das minhas maiores vontades que eu tenho de sentar, assim, se eu tivesse a oportunidade de sentar com o Marcelo Paes e o Alex Santiago, ele dizia assim, muito obrigada por não ter demitido o Vojvoda naquele Campeonato Brasileiro de 2022. Porque era
Mas era o que todo... Esse técnico não dá mais. Todo mundo já sabe como é que ele Sim. joga. Todo mundo já se acostumou. O cara não tem nada de novo. E não sei o que, não sei o que. Chegou no teto. Era só isso que a gente ouvia dizer sobre o Vojvoda. Só que o Marcelo Paz acreditou nele. O Alex Santiago acreditou nele. Os jogadores, inclusive, acreditaram no Vojvoda. E foi ele que fez Fortaleza, inclusive, pescar uma pré-Libertadores. E no ano seguinte a gente chegou até a final da Sul-Americana. Então, tipo assim, imagina se esse cara é demitido no Loucura segundo total. turno. E no segundo turno chega alguém que a gente simplesmente... Podia ser, né? O Rogério Ceni na época tava... Só que, tipo assim, é um fato que a diretoria do Fortaleza hoje precisa ser espelho para os clubes do Nordeste. Por quê? Porque só quem é daqui sabe de onde veio. A gente sabe que é difícil, Sim. sabe? Sim. O Ceará sabe que é difícil. O Sport sabe que é difícil. O Vitória está sabendo que é muito difícil. Só que a gente estava falando... Engraçado, como tudo está se conectando. Mas ontem a gente falou aquela frase que diz que quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, tipo assim... O Fortaleza sabe de onde ele veio e a diretoria sabe, reconhece sempre isso. E a gente precisa mostrar que o trabalho precisa ser um case. E o Fortaleza é um case de sucesso, principalmente para os clubes do Nordeste, por essa questão. A gente saber de onde veio, saber que pra gente, quer queira, quer não, é muito mais difícil. Sim. Nossa. Ai, aquelas... Eu acho que, assim, é muito do que tu falou, de fato, no início do programa, no que tu tá falando agora também, que, assim, o Fortaleza, ele é um grande espelho. Hoje, o Fortaleza é vitrine do Nordeste. Então, provavelmente, o que deve estar acontecendo é que os times estão querendo chegar onde o Fortaleza chegou, só que talvez eles não estejam sabendo como. Por exemplo, eu acho que o que deve ter acontecido no Bahia foi a gente está recebendo uma fortuna do Grupo City. Vamos chegar no patamar do Fortaleza. E não foi isso que aconteceu. Por quê? Deve estar havendo problemas internos, talvez o Rogério Ceni também, que está sendo muito questionado pela torcida, a ponto que estão fazendo até ameaças a ele também. Teve um jogo do Bahia também que estenderam faixas, botaram um boneco do Rogério Ceni. Então, assim, ele está sendo super ameaçado lá pela torcida. E eu acho que isso é muito fruto também do Fortaleza. Porque se o Fortaleza tá bem, eles querem estar também chegando nos cabeças. E melhor, até porque Melhor, você vê, é muita diferença de investimento, gente. É muita coisa. E eles investiram mesmo. Então, às vezes, o pessoal acha que dinheiro é igual a sucesso. Dinheiro é igual a título, é igual... E não é. E o Fortaleza prova que não é. Porque o Fortaleza não tem o mesmo investimento que os outros clubes, mas o Fortaleza tem um trabalho que proporciona ao time ser assertivo nas contratações, a entender as movimentações de mercado, aproveitar oportunidades de mercado. E é uma construção mesmo. E eu concordo. Eu acho que o Fortaleza hoje ele é o time a ser batido no Nordeste. E isso, para mim, é indiscutível. Faz o quê? Uma semana? Não sei. Que o Bahia estava próximo de marcar o seu 100º gol na temporada. O Fortaleza já tinha marcado o 100º gol há mó tempão, sabe? Sem ter um grande... Tudo bem, tem o Lucero, que ele já veio com um nome bem bom, né, no cenário do futebol sul-americano, mas não é uma grande estrela que, meu Deus do céu, foi milhões ou alguma coisa assim. E o Lucero se destaca dentro do Fortaleza. Ele ganha essa nomenclatura, digamos assim, de estrela, que por muito tempo ficou brigando ali com o Pedro para ser artilheiro da Série A, no Fortaleza. Ele ganha visibilidade no Fortaleza. Então, o Fortaleza hoje é vitrine e o time a ser batido dentro da nossa região. Tanto é que começa a Copa do Nordeste, o Fortaleza está sempre entre os favoritos. Começa o Campeonato Cearense, aí sempre é Fortaleza e Ceará, né? Sempre é o embate ali do clássico. E o Fortaleza, até esse ano, estava sendo absoluto, tanto é que conquistou o pentacampeonato. E na Copa do Nordeste é outra coisa interessante também, porque o Fortaleza não tinha nenhuma até 2019. E de lá para cá, são 3. Em 6 anos, 3 Copas do Nordeste conquistadas, ou seja, 50% de aproveitamento desde 2019 até aqui. E sempre chegando longe, né? Ai, não chegou na final, mas sempre que chegou na final, venceu. Exato. Sim. E com jogos também... esse jogo contra o Sport, memoráveis. nessa temporada, na semifinal, né? Que todo mundo estava
meio que desacreditado, porque o Fortaleza fez uma primeira fase realmente muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Por culpa deles também, E inclusive. teve o atentado, que Exato. foi algo... Poxa, isso aí extrapola as 4 linhas e é algo completamente absurdo e que nunca deve se repetir. E era um confronto justamente contra o Sport na Ilha do Retiro. E o Fortaleza, pós-atentado, era poucos meses depois do atentado, e o Fortaleza foi lá e venceu da maneira que venceu. Acho que foi 4-1, né, aquele jogo. Sim. E nesses confrontos diretos, digamos assim, com as equipes nordestinas, teve esse contra o Sport, que foi bem memorável, teve esse 4-2 em cima do Bahia, que para muita gente era o Bahia que ia ser o time a ser batido na temporada, e o Fortaleza... Não, eu já tô aqui. Aqui não. Aqui não, O Fortaleza viu o Bahia, assim, que o Bahia lutou contra o rebaixamento no ano passado, Sim. né? Fortaleza olhou assim, você tá se reforçando, mas eu já tô aqui em cima, ó. Já tem mais tempo que tu, hein, Bahia? Tu fica calma lá, de calma olho. lá. Tu fica de olho, que tu tava chegando agora, eu tô aqui já faz 6 anos. O Então, teu treinador eu conheço já, calma lá. Eu sei como é que ele joga. O teu jogador eu conheço também. Então, justamente, o Fortaleza, não, ó, aqui não. Foi lá, certo, perdeu na Fonte Nova, né? Aquele jogo, mas também... Injustamente. Porque teve o gol anulado, né? Polêmicas, Teve polêmicas. polêmicas, não foi um jogo que, nossa, o Fortaleza foi dominado. Diferente do 4-2 aqui. Aqui. 4-1, perdão. Foi 4-1, né? 4-2 Foi. foi o Boca. Isso. Em que o Bahia foi dominado. Uhum. O Bahia não Completamente. jogou. Não, completamente. O Bahia foi anulado, aquele jogo. Completamente anulado. E aí, eu acho muito interessante. Eu gosto muito desses jogos, porque a rivalidade é boa. Eu gosto. A rivalidade saudável, que a gente Sim, fala, né? Saudável pra nós, né? Eu acho que pro Caio Alexandre A não gente foi muito sempre, saudável. pra gente sempre é saudável, né? Porque a gente tá ainda ali, ó. foi- Foi gente ele vê- que fez o pênalti, né? Foi Nossa, ele que fez sim. o pênalti. Novamente, é Aí eu aquilo falei assim, que... bem feito. É aquilo que eu tava falando. O Fortaleza tem essa trajetória de herói que é muito surreal, é algo inexplicável. É como se fosse uma mágica, sei lá. Porque, por exemplo, a questão do atentado. Fortaleza vai lá, o esporte, a galera do esporte vai lá e... Como é que fala? Uma tentativa de homicídio mesmo, né? Foi uma Literalmente. tentativa de homicídio. É porque a gente, dentro do Fortaleza mesmo, da torcida, a gente fala que foi uma clara tentativa de homicídio, porque não tem outra explicação. Se jogar pedra e bomba em um ônibus que tem mais de 50 pessoas, gente. É por 1,5 centímetros, eu lembro, por conta da campanha do Fortaleza, o Escobar, ele não faleceu. Que foi o corte que ele teve na Sim. cabeça. Então, assim, aí o Fortaleza vai lá, sofre esse atentado, e aí depois começa a jogar mal, jogando mal, perdendo pra times, assim, absurdos. Perdeu pro Maranhão. Nossa, aquela aquela virada, contra meu o Maranhão Deus. foi absurda. Eu olhando aquilo ali, eu não, eu não acredito no que eu estou vendo com meus próprios olhos, sabe? E aí vai lá, ganha do Sport de 4-1 na casa deles, na semifinal da Copa do Nordeste. O Bahia, que era o grande favorito, vai lá e perde nos pênaltis pro CRB, com um pênalti perdido pelo Caio Alexandre. Isso é o sabor. importante. O roteiro. importante. O O roteiro. da história do arrepiada. Fortaleza. Eu tô toda arrepiada. É sério, olha. É literalmente a narrativa do herói. É do herói. Tá falando, Porque o sabe? herói, ele tem que começar assim, perdendo, desacreditado. Exato. É aquele pobre coitado que o pessoal olha. Não, esse aí, E ó. quando ele começa a crescer, tipo, tudo em volta É. faz com que As coisas começam parece que o universo vai ali aí ajudando. E as esse coisas vão jogo dando contra... certo. tipo assim, mas é exatamente assim. Tipo, o Fortaleza tem muito disso. Quando ele começa a... Tipo assim, agora que a gente teve uma baixa de algumas derrotas e alguns empates no Brasileirão, quando o Fortaleza começa a voltar e o Palmeiras perde pro Corinthians na Arena Neoquímica. Nossa, mas eu queria tanto que o Vasco tivesse empatado aqui. Mas tudo bem, a gente vai resolver. Acontece. Então, tipo assim, tudo começa a favorecer o Fortaleza também. Isso aconteceu na Copa do Nordeste. Eu fui pra semifinal de Recife, só que eu fui, cara... Meu Tu Deus. tava no jogo? Tava, eu falei assim, Eu cara... quase fui, mas eu tava com medo. Gente, eu estava com medo, porque Não, todo mundo todo tava mundo. amedrontado ali. Apavorante. Foi. Não, eu fui... tu eu, quase não ia, né? eu- Tem esse detalhe. eu comprei a passagem na sexta-feira, Foi. viajei no sábado, 7 da noite, eu passei menos de, sei lá, 12 horas em Recife. Foi literalmente Só pra ver o jogo. pra ir ao jogo. E aí, eu disse, cara, eu vou. E aí fui de empresa particular, de ônibus. E aí, eu, tipo assim, eu tinha receio até de postar, tipo, porque a gente compartilha tudo nas redes sociais, né? Mas eu tinha receio até de postar. Gente, tô em tal lugar, tô fazendo uma Sim. jantinha. Porque
por causa de todo o histórico relacionado Sim. a uma porcentagem da torcida do esporte. E lá, a Arena Pernambuco, nossa senhora, é um estádio muito alheio. É mato para um lado, é mato para o outro. Então, assim, você fica... Realmente, para quem conhecia, ou quem sequer soube do que aconteceu, era um receio muito grande. Mas a torcida do Fortaleza esteve lá em peso. Foi absurdo ver aquela galera chegando. Sim. Então, acho que foi isso que levou o Fortaleza para mais longe, sabe? Quanto mais o Fortaleza ia bem no jogo, mais ele o Moisés ia fazendo gol, aquelas. Ele tava muito especial. inspirado Tipo naquele assim, dia. a torcida do Mas ele Fortaleza tava era com isso raiva. aqui. Ele Tava com raiva, tava todo mundo Era com raiva. claro que eles estavam com raiva. A gente teve a oportunidade de conversar com o Marcelo Paes antes daquele jogo. Foi. A gente via nos olhos dele o quanto ele queria vencer pra superar tudo aquilo, sabe? Pra dar uma dizer resposta. assim, E olha... E ser campeão dessa Copa do Nordeste também teve um significado Foi muito diferente. especial. Certeza absoluta. E falando em Marcelo Paes, a gente falou muito sobre Sul-Americana e trajetória do herói. Eu acho que, por exemplo, a gente não pode deixar de falar que, apesar do Fortaleza ter caído pro Corinthians nessa Sul-Americana, a gente não pode esquecer no sorteio que teve esse ano pra Sul-Americana, que o Fortaleza pegou o Boca Juniors e o Marcelo Paes deu aquela risadinha. Sim. E todo mundo, ele está com medo. Aí vai lá e o Fortaleza faz aquele 4-2 aqui no Castelão e empata com um gol de Kevin em plena bomboneira. E passa em menina. primeiro. Eita, menina, é surreal. E passa em primeiro do grupo. E passa em E primeiro. deixa o Boca Juniors lá em segundo, ele que se vire. A gente entendeu? achava que nem ia Se ele passar. Ó, boa sorte, viu, Boca? A gente se vê na Tchau, próxima. tchau, querido. E aí, o Fortaleza, que até pouco tempo o pai também sempre fala isso, não tinha nem ranking na Conmebol, nunca tinha nem participado de uma competição na Conmebol. E é outro ponto que a gente traz aqui do Fortaleza no Nordeste. As participações constantes, ano após ano, em competições internacionais, seja Libertadores, seja Sul-Americana. O time chegou à final da Sul-Americana, não é qualquer coisa. Assim, teve uma participação do CSA, né, em anos anteriores, mas era uma competição diferente, que aquelas copas, enfim, não era a Sul-Americana que é hoje. Nesse formato, Fortaleza, único. Ficou isso aqui de conseguir a tão sonhada taça que o Vojvoda tanto quer de um título inédito. E Libertadores. É absurdo, eu parei para pensar assim, olhando para essa temporada e que o Fortaleza praticamente está na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Cara, o Vojvoda conseguiu classificar esse time de 2021 para cá, em 4 temporadas, para 3 Libertadores. Contando com essa já, né? E no ano que ele não classifica o time via Libertadores, que o time termina em 10º colocado na Série A, foi o mesmo ano que ele chegou na final da Sula. Sim. É bizarro, é muito grande, isso tem um peso muito grande, porque além de você colocar o Fortaleza como um nome forte no cenário nacional, você coloca o Fortaleza para ser conhecido nos outros países. E eu estou falando isso porque quando o pessoal aqui da redação viaja, vai para Argentina, vai para Uruguai, vai para não sei o que, vai nas lojas dos clubes e tal, já tem lá um chaveiro do Fortaleza, tem aquele cachecol do Fortaleza. As pessoas realmente estão conhecendo o Fortaleza. O Fortaleza está abrindo as portas do Nordeste mundo afora. Essa questão aqui, o Bahia fez a pré-temporada. É que eu ia falar do... Claro. Uma coisa, né? O Bahia fez a pré-temporada no Manchester City porque... enfim, foi comprado pelo Grupo City. O Fortaleza aí para essa pré-temporada agora nos Estados Unidos está praticamente fechado, né? O Fortaleza foi convidado a participar de uma pré-temporada nos Estados Unidos. Você vai para outro país já. Vocês imaginam? A Thaís Jorge, que nossa editora do GE, falou: gente, na minha época eu ia cobrir pré-temporada do Fortaleza em Beberibe. E era achando bom. E era assim, ó. Gente, o Fortaleza aqui comprando pra temporada, vocês acreditam? Estamos viajando. Exato. E aí você vê essa evolução. Vou fazer pré-temporada nos Estados Unidos e eu fui convidado para ir fazer essa pré-temporada, sabe? É realmente desbravador. O Fortaleza, ele tem... Acho que ele abraçou também esse emblema, né? Essa simbologia de tipo, eu vou cumprir esse papel aqui, eu vou ser esse time e que, sei lá...
na próxima temporada convida o Ceará também, o Ceará sobe, convida o Ceará, porque é um puxando o outro. Claro que a rivalidade existe, que os torcedores, a rivalidade saudável, ela precisa existir mesmo, porque um impulsiona o outro, mas um também ajuda o outro a abrir mais portas, a alcançar novos lugares, a pertencer também dentro desse cenário maior, né? Desse macro, de ter o nome dos times daqui reconhecidos em qualquer lugar do mundo. E acho que isso é muito especial. É muito. A gente teve a oportunidade de conhecer no jogo do Boca Juniors um torcedor que, acho que ele é do River, né? Ele é torcedor do River. Acredito que sim. Acho que ele é do River. Argentino, que tava no meio da torcida. E ele tem uma tatuagem do Fortaleza. Ele tem uma lojinha... Aí eu já não posso falar. Eu acho que eu não posso falar. Mas ele tem uma lojinha na Argentina. Que vão muitos torcedores argentinos pra lá. E aí ele decorou com coisas do Fortaleza também. Então, assim, ver pessoas que começam a se inspirar e gostar do Fortaleza também, não só em outros estados, mas também em outros países. Tem o Pancho, a gente fala muito do Pancho, que ele é um influenciador, e ele é torcedor do São Lourenço. E ele sempre vai para jogos do Fortaleza, a gente encontrou ele lá em Maceió. Ele é um argentino, influenciador, ele fala português muito bem, ele é super engraçado. Mas, assim, o cara tava simplesmente assistindo a final da Copa do Nordeste. Acompanhando o Fortaleza. Viajou lá da Argentina. A gente saiu de Fortaleza chorando. Por pura vontade dele. Vou acompanhar. Exato. Virou fã. É porque é como você tava falando, tipo assim, o Fortaleza, por ser um time muito empático, a galera, eu vou lá assistir o Fortaleza jogar, vou lá assistir o Fortaleza ser campeão, sabe? Porque o Fortaleza traz esse prazer, sabe? O prazer do futebol que o Fortaleza hoje tem e de quão longe ele pode chegar, sabe? É muito surreal saber que são 7 anos de Série A, a gente ficou fora de competições internacionais 1 ano, 2. Então, tipo assim, é muito surreal saber que a gente tá vivendo esse trabalho que hoje é feito no Fortaleza, mas tendo a completa certeza de que a diretoria do Fortaleza não faz loucura. Sim. A diretoria do Fortaleza, ela não escuta o torcedor no seu momento de raiva. Ela escuta o torcedor no seu momento de vamos abaixar a bola e vamos entender qual é a nossa problemática do momento. Então, isso é muito gigantesco dentro e reflexo do nosso trabalho. Então, tipo assim, é muito significativo. É muito significativo, sabe? Levar um argentino pra Maceió porque ele gosta de ver o Fortaleza. Sabe? Exato. Trazer o cara da Argentina. E Fortaleza tem um pezão na Argentina. Exato. E a Argentina aqui, porque, poxa, é o time mais argentino do Brasil. Não é o time que tem mais argentinos. O Messi tá vindo, tá? Só o Messi vem comigo. Tá chegando aí. Não brinque comigo. Tipo assim, inclusive lá no CT, tudo é em português e espanhol. Sim. Tudo. Porque comissão técnica argentina, a maioria dos estrangeiros, fora Kusevich e Kevin, que são estrangeiros, mas que... Falam espanhol também. Mas falam espanhol. Mas o restante então, tipo todo assim, argentino. Não tem mais pra onde correr. A gente realmente não tem. Fortaleza é bem globalizado, né? Exatamente. A gente aceita todos os argentinos. A gente tá abraçando. Eu super odiava argentinos, né? Eu gostava só do Messi, inclusive. O Messi é que nem o Vojvoda, não tem como. Não tem como odiar. Eita, foi o ponto. Tá tudo certo. A polêmica, né? Entre Messi e Cristiano Ronaldo, eu era time Messi. Mas assim, eu sempre odiei a Argentina. Será convidada mais vezes. Então. Obrigada, gratidão. Eu falei aquilo ali porque eu já sabia. Não, mas de verdade, tipo assim, odiava todos os argentinos, menos Messi. E eles conseguiram mudar a minha visão sobre argentinos. Porque tem essa rixa, né, entre Argentina e Brasil. Na final da Copa do Mundo, infelizmente, torci contra a Argentina, mas contra a França também. Eu queria que ninguém ganhasse, na verdade. Eu queria que acabasse. Os dois papocasse assim, empatasse o juiz, dá o troféu pro juiz. Eu tava assim, gente, encerra a Copa do Mundo, não quero essa final. Daquele 4 minutos da Croácia... Depois daquilo ali, eu não queria mais nem saber. Então, eu não posso falar, foi o melhor dia da minha vida, então eu não posso falar. Tá vendo? Desculpa. Já não sou mais convidada. Desconvido, desfalo. Para a gravação. Mas, assim, de fato, e eles mudaram essa visão. Inclusive, ainda que existam queixas, reclamações de parte da torcida, de que o Vojvoda, por exemplo, não sabe jogar uma final de cearense...
Mas eu acho que os 7 anos de Série A é um grande cala-boca para quem fica repetindo o tempo todo 8 anos de Série C. São 7 anos na Série A. Então, assim, Sim. não invisibiliza a nossa história. Porque não tem como, tipo, a galera tenta voltar no nosso passado pra tentar destruir minimamente o que a gente tá conquistando agora. Porque não tem mais o que falar do Fortaleza. O Fortaleza tá conquistando tudo, assim, tudo pra um time do Nordeste. E você trouxe no começo, né, o comentário do torcedor falando, o Vojvoda aqui, não sei o quê, e também tem torcedores de outros times aqui do Nordeste que tentam fazer isso, de, poxa, descredibilizar ou de tentar minimizar o que o Fortaleza tem feito, porque, ganhou o título, melhor campanha do Nordeste, ganhou, de não ter essa taça, essa tão bendita desse título, de materializar mesmo essas conquistas. Claro que vocês também sentem falta disso, né, mas... como torcedora, vocês acham que está chegando, que está perto de vir esse título expressivo? Aí eu falo assim, vem. Da menina assistindo o jogo, porque a gente precisa. Eu acho que realmente não adianta, obviamente adianta a gente falar sobre o ano inteiro do que o Fortaleza construiu no ano inteiro, de ter superado o atentado na Copa do Nordeste, ter sido campeão, de estar nesse momento no Brasileirão em terceiro lugar. Obviamente, a gente precisa falar do trabalho do ano inteiro. Mas falta esse gostinho de, como você falou, de materialização desse trabalho. Porque é justo, sabe? Não é nada mais justo do que o Fortaleza ganhar uma Sul-Americana, por exemplo. E uma Copa do Brasil. Uma Copa do Apesar Brasil. de que nos últimos 2 anos tenha caído cedo. Pelo amor de Deus, uma Copa do Brasil. Poxa. Mas é um título de... Possível. Pra quem chegou no final de Sul-Americana ou no final de Copa do Brasil, Tudo bem, Pix tá sabe? caindo. Chegou na semifinal. Enquanto o Pix estiver caindo, tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente vai estar lá, tipo A gente assim. vai estar apoiando. E a gente tava até conversando aqui nos bastidores que... Enfim, o título do Fortaleza tá em 3% de chance, segundo dados do Instituto de Matemática da UFMG. Eu decorei a matéria. Sim. E aí, esses dados são muito recorrentes, né? E a gente fica vendo, assim, na expectativa de ver qual a chance do Fortaleza ganhar um título de Brasileirão, por exemplo. Enquanto tiver 1%, 2%, 3%, a gente tem que acreditar. O nosso papel é acreditar. Pode ser a coisa mais ridícula do mundo para outras pessoas. Mas eu não vou deixar de acreditar, sabe? Se tem chance... Então, existe a chance e a possibilidade. Se existe possibilidade, a gente tá só com um dedinho, assim. Eu acho que é isso, a gente tem que acreditar. O nosso papel como torcedores é pra torcer. A palavra já disse, a gente tem que torcer, acima de tudo. Mas também não é sobre... A gente falou ontem na cara dos meninos da comunicação que, tipo, a gente tá nesse papel de comunicadores, de ser a voz da torcida e tudo, mas não é sobre estar passando pano pra tudo que o Fortaleza faz. Não é sobre isso. Mas é sobre a gente tá trazendo esse tom de que o Fortaleza, ele pode, que o Fortaleza tá conquistando espaço no cenário nacional, no cenário internacional. A gente quer mostrar isso. A gente quer mostrar que hoje o Fortaleza é uma potência. É um fato. E a gente não pode falar não a isso. Porque quando a gente fala que, mas não ganhou o título da Sul-Americana. Mas não ganhou o Hexa. E o tanto de coisa que o Fortaleza tá conquistando. Gente, calma. Eu tô que nem o Marcelo Paes no início do ano. Vai vir contratação? Calma. E aí foi o que aconteceu. Tipo assim, ele não fez muitas contratações, mas as contratações que ele fez foram muito pontuais. Alex e Thiago, nesse cargo, nessa responsabilidade de gerir o futebol, de trazer jogadores incríveis, o Bruno Costa, por exemplo. A gente tem, por exemplo, o Mancuso, que tá começando a se destacar também no Fortaleza. E veio só ele, né? Exato, mas foi pontual. Exato, e aí alguns torcedores, poxa, uma contratação só, porque assim, veio ele com o Magrão, só que o Magrão, terceiro, quarto goleiro. Assim, pra o time mesmo, pra reforçar aí na prática, foi só o Mancuso. Sim. E muita gente Esperava ainda chegou mais. a reclamar, esperava mais e tal, mas foi suficiente. Sim. Foi, e é tem da gente gente destacada. entender, né? É da gente entender onde o Fortaleza se encontra e até onde ele pode ir por um jogador. Porque se a gente tivesse hoje Alexandre Barbosa, o lateral do Inter, Bruno, O lateral não. o meia não. o meia, que agora que tá fazendo lateral lá no Sim. Inter. né? É isso, é porque ele tá improvisado na lateral. Ele tá improvisado. Quando tu falou do Inter, eu pensei no Tauan Lara. Aí eu, Não, tá repreendido, aquelas. Amiga, tá certo. Senhor, tá repreendido.
Bruno Gomes. Bruno Gomes, Bruno Gomes. e Filipinho, que foi pro Atlético Paranaense. De fato. Se a gente tá com o Filipinho, Bruno Gomes, Alexandre Barbosa está... Comendo a bola. Ele tá comendo a bola no Botafogo, entendeu? Mas demorou. E por que a gente não vem? Demorou. A Demorou torcida até do bastante. Fortaleza achou legal, que ele não tava indo bem. No começo Só que deu hoje até ele está completamente encaixado no time Sim. do Botafogo, entendeu? Uhum. E a gente percebe, cara, se esses caras estivessem aqui no Fortaleza, por que eles não estiveram? Porque existia gente muito maior que podia fazer um investimento muito maior neles. E tudo bem, a gente não pode culpar as pessoas por quererem melhores condições de trabalho, por quererem ganhar mais, enfim, a gente não pode culpar os jogadores por isso. A gente precisa entender que o Fortaleza hoje não está no patamar de dar ao Alexandre Barbosa o que o Botafogo dá. Mas que vai chegar esse dia e que a gente espera muito por uma isso. construção. É E o uma Fortaleza construção. tem trilhado de uma forma até meteórica, digamos assim. com certeza absoluta. Essa ascensão. O que a gente sabe é que é muito legal acompanhar esse Fortaleza e ficar na expectativa do que é que vem a seguir. Sim. Porque sempre tem alguma coisa, né? Sempre. Então sempre vai ter muita novidade aqui no nosso Fortaleza Cast, também no programa das meninas, nas redes sociais dela. O episódio chegou ao fim. Não acredito. Foi rápido, né? Não acredito. Para a Juro por gravação, Deus, tá aqui, ó, volta. 55 minutos, então estourou aí 5 minutos. Aí, Passada. para a gravação, volta. A gente Para não a falou de gravação. tudo. Volta tudo. Mas eu queria agradecer demais a presença de vocês. Foi muito legal, mas tanto é que a gente nem viu o tempo passar. Não. Foi muito rápido. E estão convidadas para retornar. Vou vamos convidar, voltar. vou convidar Voltaremos. novamente para a gente falar mais sobre Fortaleza, para bater esse papo, essa resenha legal que foi esse episódio de hoje. Muito obrigada por terem aceitado e topado estar aqui com a gente hoje. A gente que agradece, de verdade. É uma honra pra gente. E, novamente, estar aqui junto com a minha parceirinha, eu acho que é muito prazeroso. E, principalmente, estar junto com você, que a gente sempre vê na beira do campo, mas a gente finalmente se conheceu somente agora. Sim. E ser um podcast repleto de mulheres e mulheres incríveis que falam de futebol, que vivem de futebol. A gente não só fala, a gente vive Exato. de futebol. A gente tá falando, a gente depende dos jogos do Fortaleza pra viver a nossa vida. É. Literalmente, CBF tudo me gira em ajuda. torno. Por Ajuda a favor, gente, por favor, pelo ajuda amor. a gente. Mas é isso, a gente agradece demais. É muito... Essa trajetória, junto com a Sabine, que a gente está trilhando, de fato, está sendo muito engrandecedora pra gente. E tá aqui, é um grandíssimo privilégio. A gente espera voltar mais vezes, tá? Vão sim. Muitíssimo obrigada pela hospitalidade. Foi incrível, realmente foi um podcast muito incrível. Espero Foi que- sim, eu adorei. Irão retornar. E vocês também, tá? Semana que vem, voltem aqui de novo, que a gente vai ter mais conteúdo do Fortaleza. Daqui pro fim do ano tem muita coisa boa pra acontecer ainda. Se E vocês Deus acompanhem. E vocês vão acompanhar tudo aqui no Fortaleza Cast, toda sexta-feira, 8h34, na TV Diário. YouTube do Jogada às 5 horas de toda sexta. No seu tocador de podcast preferido também. E todas as manhãs da Verdinha. Um beijo, tchau, tchau. E até a Tchau, próxima. tchau. Tchau.